Olá, hoje a gente vai mergulhar numa forma de trabalhar que soa quase como mágica. Fazer o dobro das coisas na metade do tempo. O nome disso é Scrum. Mas para entender por que o Scrum é tão diferente, a gente precisa primeiro dar uma olhada no problema. E para isso, nada melhor do que uma boa história de um fracasso gigantesco. Pensa só nessa situação. Em 2006, o FBI tinha um projeto super ambicioso para modernizar seus sistemas. Depois de anos de trabalho e 170 milhões de dólares do nosso dinheiro, o projeto foi declarado um desastre total. Um sistema que simplesmente não servia para nada. E quando a gente acha que não pode piorar? Piora. 4 anos depois, em 2010, contrataram outra empresa. O resultado? Mais 405 milhões de dólares gastos, um ano de atraso, e só metade do projeto tinha sido entregue. Era um buraco sem fundo. E aqui está o ponto principal, a grande virada dessa história. A culpa não era dos engenheiros nem da tecnologia. Eles tinham os melhores dos melhores. O problema era a forma de trabalhar. O processo todo estava fundamentalmente quebrado. Pois é, esse caso do FBI expõe uma falha gigantesca na maneira como a gente costuma pensar em projetos. É uma abordagem que a maior parte do mundo, acredite, ainda usa. A gente pode chamar de a fantasia do planejamento perfeito. O método tradicional é o cascata, e a ferramenta preferida dele é o famoso gráfico de Gantt. Sabe, aquele cronograma lindo, todo colorido, que tenta prever cada passo do projeto do primeiro ao último dia. No papel, é uma maravilha. Parece que tudo está sob controle. Só que tem um problema. Como o general Eisenhower, um cara que entendia de planejamento, já dizia: esses planos detalhados são lindos, mas inúteis. Por quê? Porque eles se quebram no primeiro contato com a realidade. Tá bom, se ficar meses planejando tudo nos mínimos detalhes é uma fantasia, qual é a alternativa? Como a gente lida com a bagunça e a imprevisibilidade do mundo real, então? A resposta é uma estrutura chamada Scrum. A ideia é parar de lutar contra a mudança e, em vez disso, abraçar ela. O Scrum funciona num ciclo bem simples: construir algo, inspecionar se aquilo funciona de verdade e adaptar o plano com base no que foi aprendido. E aqui a diferença fica gritante. O modelo cascata é sobre seguir o plano a qualquer custo. Já o Scrum é sobre se adaptar à realidade para entregar algo de valor, de verdade e o mais rápido possível. É uma mudança de mentalidade total. Ok, na teoria parece muito bom, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, o segredo do Scrum está em mudar completamente o ritmo de como o trabalho acontece. O trabalho é feito em blocos de tempo curtos e focados que a gente chama de sprints. Pensa num sprint como uma corrida curta, de 1 a 4 semanas. Durante esse tempo, o time tem uma única missão, um objetivo claro. E a regra de ouro é: uma vez que o sprint começa, o objetivo não muda. O foco é total. E aí vem uma daquelas ideias que parecem ir contra a lógica. Equipes pequenas são mais rápidas. É isso mesmo. O número mágico é 7 pessoas, podendo ser 2 a mais ou a menos. Passou de 9, a comunicação começa a falhar e, acredite, a equipe fica mais lenta. Outra coisa que o Scrum combate é o mito da multitarefa. A gente adora dizer que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Mas será que isso é verdade? Vamos fazer um teste bem rápido para descobrir? Se tiver um papel e uma caneta por perto, experimente. Primeiro, a tarefa 1. Escreva 1, depois o algarismo romano I, depois a letra A. Aí na linha de baixo, 2, 2, B e assim por diante. Cronometre o tempo. Agora a tarefa 2. Escreva primeiro todos os números de uma vez, 1, 2, 3, depois todos os romanos, I, II, II, e por fim todas as letras. Cronometre de novo. A diferença vai ser grande. Quem fez o teste provavelmente notou que a segunda tarefa foi muito, mas muito mais rápida. Coisa de quase 50% mais rápida. Essa troca de contexto entre uma tarefa e outra é um verdadeiro ladrão de tempo. E o Scrum ataca isso de frente, forçando um foco em uma coisa de cada vez dentro do sprint. E o mais fascinante é que, embora o Scrum tenha nascido no mundo do desenvolvimento de software, hoje ele está sendo usado para resolver todo o tipo de problema complexo que se possa imaginar. É sério, olha o alcance disso! Na Holanda, tem alunos usando o EduScrum para gerenciar os próprios estudos. Ajudantes humanitários usam para combater a pobreza em Uganda.
E talvez o exemplo mais incrível, na Islândia, o povo usou os princípios do Scrum para escrever uma nova constituição. É a prova de que isso serve para qualquer desafio. Mas toda essa conversa sobre velocidade e produtividade nos leva a um ponto ainda mais profundo. O objetivo final do Scrum não é só fazer mais em menos tempo. É sobre criar uma maneira de trabalhar mais humana, mais sustentável. É sobre a vantagem da felicidade. E isso não é só papo motivacional. Uma análise gigantesca de mais de 200 estudos mostrou exatamente isso. A gente sempre pensa que o sucesso traz felicidade. Mas e se for o contrário? E se a felicidade for o combustível para o sucesso? Então, como o Scrum transforma essa ideia em prática? Com um conceito japonês poderosíssimo chamado Kaizen, que significa melhoria contínua. A meta não é a perfeição, porque ela é inatingível. A meta é ser um pouquinho melhor a cada dia, a cada sprint. Uma ferramenta genial para isso é a métrica da felicidade. No fim de cada sprint, a equipe responde a 2 perguntas de 1 a 5. Como se sentem sobre seu papel e sobre a empresa. Mas a parte mais importante vem agora. A equipe conversa sobre qual é a única coisa que eles poderiam mudar no próximo sprint para aumentar essa nota. É o Kaizen na prática, removendo as pequenas frustrações. E isso nos deixa com uma reflexão final. A gente vive obcecado com a ideia de trabalhar mais horas, de ser mais produtivo, mas e se a chave para destravar resultados extraordinários não for mais esforço, mas mais felicidade? E se a gente pudesse alcançar muito mais simplesmente por criar um ambiente onde as pessoas se sentem mais felizes em trabalhar?